Capítulo 17. Na Universidade, Lago e Edifício das Artes. Fomos conduzidos por Virna até a saída do belo edifício administrativo. À sua frente, aguardava-nos um veículo planador coletivo, de paredes translúcidas, facultando-nos uma visão clara e abrangente da paisagem. Operava de forma autônoma, dispensando motoristas para sua condução, uma vez que seguia um trajeto pré-definido pelas vias da universidade. O veículo conduziu-nos primeiramente à beira do imenso lago cristalino, onde aportamos. Todos contemplávamos a rara beleza de suas águas límpidas e reluzentes, revelando-nos um assoalho de material arenoso em tons claros e vivos. Vida abundante agitava-se no corpo aquoso, cardumes de peixes azuis e amarelos corriam alegremente por sua imensidão. Avistávamos ainda, atados a pequenas caravelas flutuantes, alguns alunos deslizando pela superfície ao sabor do vento em movimento gracioso. Outros banhavam-se em suas águas rasas, desfrutando de momentos de descontração. O lago era rodeado de árvores, proporcionando variadas zonas sombreadas onde muitos descansavam e conversavam relaxadamente. Tal lago soava-nos como o exultante centro de convivência universitária, no qual muitos se reuniam para os momentos de lazer no intervalo das aulas. As variadas raças extraterrestres estavam presentes, desde os pequeninos de pele acinzentada aos humanoides altos de feição nórdica e bela. Todos compartilhavam brandamente aquele espaço. Observando o contexto harmônico da cena, interpelei Virna. Esse lago cai perfeitamente no espaço universitário, facilitando-lhes uma zona de contemplação e vivência salutar, animando-lhes a alma quanto ao porvir de trabalhos e serviço à terra. Virna generosamente aduziu. Sim, Savi, esse foi o intuito da criação do corpo aquoso. Todos nos revigoramos ao contato com a água e demais elementos naturais. Pertencemos à natureza, e facultar aos alunos tal oportunidade enriquece-lhes muito a experiência por aqui. Concordei, complementando. Comungam-se assim espaços de estudo e lazer, algo que dificilmente encontraremos nos planos densos da matéria. Virna prosseguiu. Está nas diretrizes do complexo Alvorada Celeste, estipuladas pelas inteligências siderais, a implantação de espaços que promovam o bem-estar de nossos companheiros. Não é preciso que estagiem em nossas terras sob o jugo do sofrimento. Sabemos que desde já enfrentam o penoso processo de adaptação, sendo necessária a criação de ambientes que os renovem, fortalecendo-os para os desafios do porvir. Não se encontram aqui em estudo forçado ou por mero dever. Todos se movem pelo sincero desejo de bem servir e servir com alegria, com contentamento, inundados pelo amor de nosso Pai. Desse modo, o labor transforma-se em regozijo e deleite, não mais em fardo extenuante, a exaurir-lhes a vitalidade. É imperioso que o clima mental otimista e confiante igualmente habite os corações encarnados, descortinando novos tempos, onde o trabalho em comunhão com nosso Senhor será um ditame renovador de forças, concluiu Virna. Conjecturava sobre o modo como tais almas viviam. Repousavam em altivos patamares de amor e comunhão com o Criador. Servir-lhe significava-lhes o mais santo e precioso dever, donde torrentes de contentamento jorravam-lhes aos borbotões, sustentando-lhes uma vida afortunada. Permanecemos mais alguns instantes vislumbrando aquela maravilhosa paisagem, refrescando nossos ânimos a partir da fruição daquela ambiência renovadora. Virna logo convidou-nos a prosseguir com o passeio. Tomamos novamente o veículo, percorrendo as vias do campus, enquanto divisávamos inúmeras criaturas circulando pelos verdejantes gramados da universidade. Nossa próxima parada seria o bloco dos edifícios de ensino básico. Tais prédios localizavam-se em determinada margem do lago, que, por sua vez, dividia os dois principais usos da universidade, o ensino básico e o específico. Em poucos minutos, aportamos no belo edifício dedicado às artes, música, literatura e teatro. No imenso jardim florido que o circundava, contemplávamos expostas as réplicas esculturais de grandes artistas da humanidade como O Homem Vitruviano, de Da Vinci, e O Pensador, de Rodin, entre outras tantas criações de nossos principais escultores. Tais obras imiscuíam-se na delicada vegetação do jardim, sendo graciosamente perfumadas pelo aroma das flores.
À medida que nos acercávamos do edifício, vislumbrávamos sua magnífica arquitetura. Sua forma fora inspirada na arquitetura de Gaudí, trazendo formas naturais e orgânicas, com cores essencialmente claras entre o bege e o branco, perfazendo uma composição harmônica e deveras formosa. Era um edifício bastante imponente e alto. Sentíamos-nos pequenos diante de suas vultosas proporções. Conduzidos por Virna, deslocamo-nos por seu generoso hall receptivo, onde caminhávamos em meio às suas formas fluidas e curvas, a lembrar troncos de árvores retorcidas, pomposamente adornadas com detalhes construtivos como arcos e elementos afins. Em nossa companhia, muitos estrangeiros jubilosamente circulavam, ávidos por conhecer um pouco de nossa arte. Logo, nossa guia conduziu-nos às salas de mostra de quadros dos principais pintores da Terra. Assim, separados por povos e culturas terrestres, adentramos cada uma das exposições. Nas salas, tecnologias específicas projetavam os quadros holograficamente, e de tempos em tempos, as projeções eram trocadas, exibindo novos quadros de diferentes artistas, evidenciando nossa riqueza de formas, cores e expressões emotivas. Quão belo era reviver as obras de Monet, Picasso e Van Gogh. Enquanto passeávamos pelo edifício, ouvíamos suave música ecoando pelos seus corredores, desde a música clássica europeia até as músicas orientais mais sublimes. Tudo isso permitia-nos uma atmosfera sobremaneira pacificante e enternecedora, tocando-nos o âmago da alma. Não muito distante de nós, no outro setor do edifício, observava que uma aula estava em curso, em um vultuoso e confortável auditório, repleto de estrangeiros sequiosos de aprendizado. Empolgado, tratei de questionar Virna a respeito. Virna, seria incômodo participar do seminário que ocorre logo acima? A palestra é aberta a todos? Virna respondeu. Sim, todos podem adentrar. Não encontramos aqui estruturas rígidas de cobranças quanto à presença de nossos companheiros nas aulas, ou ainda, exclusão de outros não inscritos nos cursos. A premissa básica em nosso plano é a liberdade e a boa vontade de cada qual. Entendemos que os seres já são suficientemente maduros para discernir quanto ao que lhes serve ou não. Desse modo, os títulos, certificados e itens do gênero, tão úteis no ensino terrestre, aqui perdem o requerido valor. Quantos irmãos não cumprem meramente as cordialidades e protocolos de determinados cursos, sem, entretanto, entregar-lhes verdadeiramente a alma e fruir, de fato, o conhecimento necessário para o bem servir ao próximo doravante? Não corroboramos aqui com a hipocrisia e a ilusão tão presentes no plano físico. Sabemos que lá, sob o influxo do ganho materialista imediato, muitos buscam a instrução. Contudo, deste lado da vida, e essencialmente em nosso complexo, os valores são diametralmente opostos. Aquele que verdadeiramente se inclina ao aprendizado sincero, imantado pelo desejo altruísta de bem servir, colhe, mediante a vontade do Altíssimo, os recursos necessários ao aprendizado. E como um manancial fecundo a brotar-lhe das profundezas do ser, o Espírito entrega seu conhecimento e labor abnegadamente à obra divina. É assim, então, auxiliado pela força invisível da vida, que suplanta-lhe as lacunas de conhecimento em áreas cujo domínio técnico ainda é parcial. Observemos que no plano sutil da existência não há enganações. Tudo segue os ditames da lei universal. E aqui mais vale o desejo sincero de contribuir do que propriamente os títulos, que muitas vezes nada refletem da vontade genuína da alma. Em muitas ocasiões, não passam de meras formalidades da estrutura social terrena, utilizados como foco primordial para o avultamento material, asseverou Virna. Quão ricas e profícuas palavras, companheira, aduzi. Creio, portanto, que poderemos adentrar o recinto sem maiores objeções. Sim, estejam à vontade. A exposição é aberta ao público, confirmou Virna. Eu e Jade destacamo-nos brevemente do grupo a fim de acompanhar alguns minutos da explanação. Adentramos um imenso auditório, em formato de concha, cujos assentos ganhavam altura à medida que se afastavam do palco. A aula estava notadamente cheia, e os estrangeiros atenciosamente fitavam o professor. Este, por sua vez, manipulava uma tecnologia que projetava imagens tridimensionalmente sobre o espaço.
Tomamos nossos assentos nas primeiras fileiras e acompanhávamos seu discurso. Aqueles que desejarem adentrar a carne com vistas a contribuir na expansão das capacidades expressivas da alma humana serão muito bem-vindos. Quão carente encontra-se a comunidade terrena de tal potencial divino? Observem as principais escolas presentes em nosso globo. Poderão estabelecer planos encarnatórios que contemplem estudo em tais centros, para que, em idade madura, possam manifestar aquilo que desejarem. O instrutor mostrava simultaneamente a explicação, a projeção das referidas escolas para todos. Alguns centros na Europa, outros na América do Norte, alguns ainda na Ásia. E assim prosseguiu. É imperioso no projeto de transição planetária que integremos a alma humana a tais potenciais. São, assim, extremamente bem-vindas as manifestações que muitos de vocês já desenvolvem em seus mundos. Materializá-las no plano denso, contagiando todo o seu entorno, constituir-se-á em importante dínamo propulsor do progresso em tal âmbito, estimulando muitas criaturas, atualmente atadas ao materialismo mórbido e petrificante, a renovarem-se no campo artístico, literário e musical, conferindo novas energias a circularem no âmago de seu ser. Notoriamente, o enfoque da aula era estimular o potencial expressivo de nossos irmãos, incitar-lhes o bom ânimo para que o espaço criativo da alma humana fosse mais explorado e desperto, acercando-a ainda mais do Criador. E assim continuou o expositor. Poderão, nos edifícios especializados, localizados do outro lado da universidade, praticar tais ofícios largamente, a fim de melhor se prepararem para a jornada, incendiando um tanto mais em vossa intimidade a candeia viva do amor divino, a derramar-se em expressão musical, artística e literária, conduzindo o sentimento e a emoção humana a patamares jamais vistos. Sejam, pois, os embaixadores do novo panorama a descortinar-se para o espírito do homem. As palavras de nosso expositor bradavam profundamente no íntimo de cada um ali presente, como ondas eletromagnéticas animadoras e vivificantes. Mesmo nós, meros espectadores, sentíamos-nos emocionados e influenciados por seu discurso. A palestra seguia seu curso, adentrando os pormenores das principais inteligências a contribuírem com o progresso criativo e expressivo humano, tocando cada vez mais alto as notas de beleza e suavidade presentes na criação. Era esse também um dos nortes de progresso a ser conquistado pela humanidade, isto é, acercarmos-nos cada vez mais das expressões de beleza e glória presentes na obra do Criador. Como, por exemplo, o encantamento das melodias sublimes, a perfeição e a harmonia das formas nas pinturas, esculturas e arquitetura. A literatura enriquecedora, a expandir os horizontes do lúdico, da criatividade e da imaginação humana. O teatro e o cinema, a imitar a vida e promover a abertura da consciência humana no que tange à obra divina. Por todos os meios, o homem deveria aperfeiçoar-se, expandir-se, aproximar-se do alvo maior, a perfeição do Criador. Inundados por esse ideal excelso e superior, saímos do belo auditório, indo novamente à presença de nosso grupo.